Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estou mais uma vez com você para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia. E eu estou mais uma vez aqui em Jerusalém, a cidade santa, aquela que abrigou boa parte da história bíblica e também da história do cristianismo. E hoje eu quero mostrar para você um achado arqueológico revolucionário para entendermos uma parte do Evangelho. Você vai conhecer hoje onde provavelmente Jesus foi julgado diante do povo. Você ficou curioso? Mas calma que para mostrar tudo isso, eu quero contar com a minha amiga aqui, Aline, do canal Israel com a Aline, que a gente tem um bate-papo muito legal aqui, né, Aline? Então, shalom, realmente o assunto hoje é muito interessante e eu posso dizer também, pessoal, controverso. É verdade, porque ainda há muita polêmica sobre isso. O que vamos mostrar é algo inédito, que ainda está sendo discutido, mas tem detalhes assim que chamam a atenção da gente e ajudam a compreender melhor a Bíblia. Então, fique atento, porque nós temos muita coisa legal para mostrar para você. Aline, então nós vamos bater um papo aqui sobre esse achado recente, essa discussão na academia também sobre o local aqui, mas antes, vamos situar a galera de casa onde nós estamos. Porque eu falei que nós estamos em Jerusalém, mas Jerusalém é uma cidade grande. Você deve estar até impressionado, pensando que o lugar do julgamento de Jesus tem a ver com aquela torre ali atrás. Que lugar é esse? Que torre é aquela? Onde é que nós estamos agora? A gente está agora do lado de fora das muralhas da cidade velha de Jerusalém, bem próximos do portão de Jafa, o portão de Jope, que é um dos 8 portões da cidade velha de Jerusalém. O portão está justamente atrás dessa torre, e essa torre é a famosa Torre do Rei Davi. Aí ela usou aspas, vocês viram, né? Por que aspas? Porque não é torre e não é de Davi. Vamos explicar então o que sim é esse local. O que a gente está vendo naquela pequena torre, na realidade é um minarete. É uma torre de uma mesquita, o que a gente chama de minarete, num período relativamente moderno. A gente está falando da época do período turco-otomano. E embaixo do minarete, sim, tem uma torre fortificada, mas que não foi construída pelo rei Davi, e sim ela foi construída pelo rei Herodes. Então aquela torre, o nome original dela é Fasael, ou em hebraico Patsael. Então aquela é a torre de Patsael, construída pelo rei Herodes o Grande há 2000 anos atrás, quer dizer, 1000 anos depois de Davi, mas Davi acabou ganhando a fama, apesar de quem realmente ter construído foi o rei Herodes. Olha que legal, o vento aqui passa e a gente vai fazendo e vai construindo a narrativa. Mas você percebeu então, né? É porque na época dos otomanos, que a Aline está falando, eles começaram a colocar carimbo, os próprios otomanos, em coisas que não eram necessariamente bíblicas, mas pegaram uma tradição errada. E muitos peregrinos naquela época julgavam que ali era o palácio do rei Davi, e ali foi até chamado também de cidade de Davi, embora nós saibamos que a cidade de Davi fica no outro lado, lá embaixo, tá certo? Bem distante de onde nós estamos. E agora veja que interessante, quando ela fala também recente para a história de Israel, que é milenar, mas estamos falando algo de perto de 500 anos de idade, ou seja, quase a idade da descoberta do Brasil. Então lá nós temos uma torre do período otomano. O período otomano começa aqui em Jerusalém em 1517, 17 anos depois do Brasil ter sido descoberto. E abaixo você tem a estrutura de um palácio de Herodes, que é descrito por Flávio Josefo. Havia outras torres, como de Mariamne também. Ele colocava nomes até de pessoas que ele mandou matar. Herodes era um camarada complicado. Ele mandava matar familiares e colocava nome dessas pessoas nas torres. E uma delas sobreviveu, que é exatamente a de Fasael, Patsael em hebraico, é mais difícil de pronunciar. Bom, agora nós temos ali abaixo, e vocês podem perceber que há já estruturas de uma muralha. Essa muralha é uma mistura de muralha da época de Herodes, muralha da época dos Asmoneus, que é da época anterior até o nascimento de Jesus, e muralhas também até da época do primeiro templo. Porque quando a gente fala da cidade velha de Jerusalém, é bom também explicar, Aline, que nem sempre a cidade velha está tendo o mesmo contorno da Jerusalém bíblica. Há alguns momentos que aquela chamada cidade velha hoje coincide com muralhas da época bíblica, há momentos em que ela não coincide. Mas aqui coincide com muralhas da época de Salomão, da época dos Macabeus e também da época do Herodes. Vamos chegar mais perto ali, vamos ver alguns pedaços dessa muralha para você entender. Vamos lá.
Agora, Aline, você conhece muito bem a história de Herodes, você estudou isso, inclusive, e todo mundo sabe que Herodes... essa barulheira aqui eu quero parar para explicar. Gente, bem-vindos ao trânsito de Israel. Estão vendo os carros parados aqui, ó? É porque alguém está tentando entrar na cidade velha, mas ele não está autorizado. Então, a cancela não abre para ele, vai formando a fila aqui e o pessoal mete a mão na buzina. Aqui o pessoal gosta de uma buzina, em todo o Oriente Médio, Israel não é exceção. A questão é que às vezes as pessoas chegam aqui e não sabem, às vezes são até turistas e não sabem que para entrar na cidade velha tu precisa ter autorização, que normalmente é para o pessoal que trabalha ou mora lá. Não é qualquer um que simplesmente pode circular na cidade velha com carro. Mas eles podem estacionar aqui e seguir caminhando, aproveitar essa cidade maravilhosa. E inclusive, algumas pessoas que dizem que a buzina é o terceiro idioma oficial de Israel. Você tem o hebraico, tem o árabe e tem a buzina. Se você tirar a buzina, a pessoa não sabe dirigir. Mas vamos conversar assim mesmo. Se a buzina tocar, som ambiente. Bem-vindo a Israel, ao trânsito daqui. Mas como eu estava falando, o Herodes, o que ele tinha de perverso, de maquiavélico, de mau caráter, ele tinha também de exímio construtor. Ele mandava fazer coisas faraônicas. E ele aproveitava também construções antigas, como até hoje faz. O pessoal aproveita um alicerce e constrói por cima. E nós vamos mostrar para você um pouquinho da construção de Herodes, o que ele reaproveitou. Aqui atrás nós temos na esquina pedras do estilo herodiano. Como é que a gente sabe que são herodianas? Porque elas têm essa barriguinha aqui, essa protuberância no meio, estão vendo? Olha. E tem um framing, como se fosse uma moldura em volta aqui. Isso é típico de Herodes. Então ele mandou construir aqui uma espécie de muro de arrimo para segurar a estrutura do palácio dele, que estaria atrás dessas muralhas. Essas muralhas aqui não são da época de Herodes. Elas são do século XVI, tá certo? Mas elas estão no local onde no passado haveria uma muralha de Herodes. Só que ele também aproveitou outros muros mais antigos. Aqui atrás você tem uma muralha do período Asmoneu, que é antes de Herodes, e você vê que as pedras são diferentes. Então você tem muros de uma época, muros de outra, porém, ambos muito antigos. E ainda mais antigo do que o muro Asmoneu, que tem aí por volta de 2.200 anos, é o que está embaixo. Vocês podem ver aqui, pessoal, que a gente está vendo sepulcros. Isso aqui são sepulcros cavados na rocha. A gente pode ver que tem um do lado do outro. Essa maneira era como os judeus eram sepultados na época do primeiro templo de Jerusalém, que é parecido também como era feito nos tempos de Jesus. José de Arimateia, quando ele dá o sepulcro dele a Jesus, se diz, é um sepulcro cavado na rocha. Então o sepulcro de José de Arimateia, que vira o sepulcro de Jesus, era parecido alguns elementos com esse. Então como funcionava? Eles cavavam na rocha um sepulcro, no lugar de dentro agora está fechado a grade, a gente não pode entrar, mas se a gente... As buzinas fazem parte. Verdade. Se a gente entrar ali dentro, a gente pode ver que tem espaços para colocar os corpos. Então, os corpos eram trazidos para cá, fechavam aqui a entrada, quer dizer, a tampa ela desapareceu com o tempo, mas se fechava essa entrada, depois de um ano se voltava, se recolhiam os ossos e se colocavam os ossos à parte. Exatamente. Então, isso aqui mostra a presença judaica aqui em Jerusalém, na época do primeiro templo de Jerusalém, quer dizer, pode ter até 3.000 anos esses sepulcros. E olha que interessante, com poucas exceções, as pessoas eram sepultadas fora da cidade, com poucas exceções. Davi, por exemplo, foi sepultado na cidade de Davi. E alguns reis também. Mas as pessoas comuns, mesmo que tivessem condições financeiras, eram do lado de fora. E aqui a gente está do lado de fora das muralhas. Uma outra coisa curiosa, Aline, para o pessoal entender, é que nós temos dois vales principais no entorno de Jerusalém. O Vale do Cedron e o Vale do Rinom, ou Vale do Geena. E nesses vales, no entorno de Jerusalém, havia muitos túmulos, cheios de quê? De ossos secos, porque muitos desses túmulos não eram familiares, eram coletivos. Várias pessoas eram colocadas ali. Então você imagina, Jerusalém cercada de túmulos, cheia de ossos secos. Um vale de ossos secos. O que isso lembra? Isso lembra justamente a profecia que fala da volta à vida do Vale dos Ossos Secos, que justamente
se encontrou em escavações arqueológicas, se encontrou em Qumran e também se encontrou em Masada justamente esses pergaminhos. Exatamente, ou seja, quando Deus fala com o profeta, profetiza a esses ossos para que voltem, e aí o vento de Deus vem e os ossos voltam, ou seja, a imagem profética que o vidente pôde perceber era baseado naquilo que ele também conhecia. Só que nós temos uma outra curiosidade aqui, Aline. Você falou do túmulo antigo, é verdade, mas esses túmulos originalmente eles ainda tinham uma outra capa que vinha aqui. A pedra foi cortada na antiguidade, eles deixaram de ser túmulo e eles cortaram aqui por alguma razão para fazer talvez o próprio muro de arrimo de Herodes, que talvez passasse até em alguma parte aqui para segurar o seu palácio. Eu até imagino que isso deva ter causado na época um grande distúrbio religioso, porque mexer em lugar de mortos, mas Herodes não estava muito preocupado com a opinião pública, ele estava mais preocupado com a sua glória. Exatamente, quer dizer, Herodes ele constrói grandes construções. Até os dias de hoje, os maiores achados arqueológicos da Terra Santa são todos de Herodes. A gente pode ver, por exemplo, Herodion. Ele constrói uma montanha artificial e dentro dessa montanha artificial uma fortaleza e também nela ele coloca o seu mausoléu. Ele constrói Masada, que é uma fortaleza em cima de uma montanha no meio do deserto. Ele constrói a construção por cima do túmulo dos patriarcas, da caverna de Marpela. Ele constrói a cidade de Cesareia Marítima com teatros e hipódromos, um dos maiores portos do mundo antigo. E a lista segue. A Torre de Davi também, que não é de Davi, a gente falou de Herodes, quer dizer, ele faz construções colossais. Nas poucas décadas que ele reinou, ele conseguiu deixar uma marca histórica muito grande, tanto pela sua maldade, mas também pelas suas construções. E a gente consegue reconstituir como é que isso aqui seria por duas fontes principais. Esses outros palácios que a Aline mencionou, porque a gente sabe que o estilo arquitetônico era o mesmo, por exemplo, aquela questão que eu falei do tipo da pedra, a gente sabe que é herodiana. Então a gente faz comparações arquitetônicas dos palácios. E a segunda fonte, Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que viveu aqui, que viu Jerusalém sendo destruída pelos romanos, e ele escreveu as Antiguidades Judaicas e a Guerra dos Judeus, e nessas obras ele descreve como era Jerusalém, como ele viu em detalhes. Então ele fala das pedras e ele descreve o palácio que ficava aqui. E nós temos outras informações importantes de Flávio Josefo, que depois da morte de Herodes, os governadores romanos, quando vinham até Jerusalém, se hospedavam no palácio de Herodes. Isso é importante, porque, deixa eu explicar para você, que muitas pessoas confundem na Bíblia, quando leem Herodes mandando matar as criancinhas em Belém, depois leem Herodes participando do julgamento de Jesus, e eles pensam que é uma pessoa só, não é, Aline? Mas há vários Herodes. Explica um pouquinho isso aí pra gente. Então, quando a gente fala Herodes, normalmente não fala nada mais. A gente normalmente se refere ao rei Herodes o Grande, que foi o primeiro da dinastia herodiana. Então, que construiu tudo isso. Quem fez 99% das construções realmente é Herodes o Grande. E depois que ele morre, o reino é dividido entre os seus filhos. Entre eles está Herodes Antipas, Herodes Filipe, também tem Herodes Arquelaus, depois os seus netos, como Herodes Agripas, aí tem Herodes Agripas I, Herodes Agripas II, e por isso a gente vê bem tardio na Bíblia também, por exemplo, quando Félix está junto com Herodes, na realidade não é o Herodes o Grande, não é que ele viveu séculos, e sim houve vários e vários reis chamados o rei Herodes, tem o rei Herodes o Grande e os outros levam um segundo nome. É como os Césares, você tinha Augusto César, Tibério César, Calígula César, Cláudio César, Nero César. Herodes também queria que o nome dele fosse perpetuado. Vamos continuar andando aqui, porque o Flávio Josefo vai contando da suntuosidade desse palácio, e quando a gente vai cruzando o Flávio Josefo com uma parte da Bíblia que eu vou ler daqui a pouquinho, você vai vendo que a história se encaixa. A Aline mencionou que esse achado aqui ele ainda está causando polêmica entre historiadores e arqueólogos. Isso é verdade. Por quê? Eu tenho que explicar para vocês, quem já veio em Israel, a Aline é guia aqui há muitos anos, ela sabe disso. Normalmente as pessoas passeiam dentro de Jerusalém numa parte chamada Via Dolorosa. A gente respeita a fé de todas as pessoas e há toda uma questão emotiva sobre a Via Dolorosa, mas do ponto de vista histórico e arqueológico, eu sou obrigado a dizer, com todo o respeito, não é tirando a fé de ninguém, nem a Aline quer fazer isso, que do ponto de vista histórico, a Via Dolorosa não é definitivamente
a rua pela qual Jesus passou. Então aquela ideia de Jesus passando com a cruz nas ruas da cidade de Jerusalém, que a gente vê hoje, não faz sentido, porque essa Via Dolorosa está metros acima do piso da época de Jesus. O tracejado dela foi mudado várias vezes. E quando vai pela Via Dolorosa, você tem várias estações e até muitos padres, tanto da Igreja Católica como Ortodoxa grega, reconhecem que ali são símbolos da paixão de Cristo e não necessariamente eventos históricos. E tem as estações. E numa dessas paradas da Via Dolorosa tem um lugar chamado Etiomo. Etiomo em latim significa eis o homem. Essa passagem ela é tirada da versão latina dos evangelhos, quando Pilatos apresenta Jesus à multidão, e a multidão pede para crucificarem Jesus, e Pilatos fala, eis aqui o homem, Etiomo. E lá foi encontrado, e principalmente quando padres da congregação de Notre-Dame de Sion, que era uma congregação católica fundada pelo padre Ratisbonne, pelo seu irmão, eles vieram e compraram terrenos aqui em Jerusalém, a congregação de Ratisbonne. E eles compraram dentro da Cidade Velha esse prédio, e quando eles estavam limpando ali as freiras para poder fazer uma estrutura, descobriram um pavimento de pedras muito grande. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no Evangelho de João, fala que Jesus foi condenado e ele foi flagelado pelos soldados num pavimento de pedras que em grego chama-se litóstrotos. Depois eu mostrei isso na Bíblia para vocês. Como encontraram aquele pavimento, falaram, opa, então foi aqui que Jesus foi julgado. Depois esse lugar foi identificado como a Fortaleza Antônia, que era um prédio adjacente ao templo, e esse prédio era onde os soldados romanos ficavam vigiando o que acontecia dentro do templo. Se houvesse qualquer tumulto, qualquer confusão, eles sairiam e cercariam o templo. Então, por muitos anos, acreditou-se que ali, na Fortaleza Antônia, seria o lugar do julgamento de Jesus, lá dentro da Cidade Velha. Porém, do ponto de vista da arqueologia, sempre tivemos dúvidas a respeito disso. Então, em resumo, o que acontece? A gente sabe que a Via Dolorosa, o que a gente chama hoje em dia da Via Dolorosa, é o caminho que Jesus fez do local do julgamento. No momento, a gente sabe que Jesus foi julgado, condenado por Pôncio Pilatos, e ele carrega a cruz até o local da crucificação. Então, agora a pergunta é onde esse julgamento aconteceu? E há duas teorias. A teoria mais tradicional, que vem também das Irmãs de Sião, que é o local que a maior parte das pessoas realmente vai e conhece, é justamente a Fortaleza de Antônia. Agora a pergunta é se Pôncio Pilatos ele estava dentro da Fortaleza de Antônia no momento do julgamento ou se ele estava no Palácio de Herodes. Então justamente essa era uma dúvida e também por muito tempo ninguém nem sabia onde era o Palácio de Herodes. O redescobrimento do Palácio de Herodes é uma coisa dos últimos anos e também justamente o que se achou aqui nos últimos tempos mudou a visão de muita gente em relação à Via Dolorosa, aonde realmente o julgamento aconteceu, e é isso que o Rodrigo vai nos mostrar agora. Exatamente. E para a gente ir para uma outra parte aqui, lembremos a confusão. Na época que o Império Turco-Otomano tomou conta de tudo isso aqui e construíram aquele minarete que a Aline já mostrou, eles também construíram lá uma fortaleza com estilo, não vou chamar de medieval, porque a Idade Média já tinha passado, mas parecida com aquelas fortalezas medievais. Então ela tinha toda aquela estrutura de pedra e muita gente pensava que tudo isso era construção dos otomanos. Até que estudos mais recentes viram que uma parte da estrutura de baixo, de torre, não era otomana, era do próprio Herodes. Os otomanos apenas fizeram a continuidade. Agora, vamos continuar andando porque aí entra uma peça importante do quebra-cabeça que faz sugerir uma nova hipótese para o lugar onde Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos. Vamos lá que vocês vão conhecer. Vamos lá. Já peguei a minha Bíblia, mas a gente parou aqui no meio do caminho porque eu acho que está bem mais didático aqui para vocês verem a sobreposição de muralhas. Aqui embaixo nós temos bem clara a muralha da época do rei Herodes. E veja que as pedras são diferentes no meio, tá certo? É de um período posterior. E mais em cima, período otomano. Aqui a gente pode ver justamente a linha do tempo e a gente consegue ver os diferentes períodos históricos, como um vai cobrindo o outro.
como a gente consegue ver nesse desenho, é o que a gente está vendo na realidade, camada após camada da cidade, e assim a gente vai escavando ao longo do tempo e redescobrindo a história da cidade. Exatamente. Agora vamos chegar mais perto ali, onde tem esse achado que colocou mais uma peça no quebra-cabeça. O que a Bíblia diz a esse respeito? E Flávio Josefo também. Vamos continuar. Vamos lá. Eu acho muito fascinante, Aline, quando a gente começa a comparar o que nós estamos vendo hoje com o que escreveram aqueles que viveram no passado. Isso é um mapa para ajudar a gente a entender tudo isso. Por isso que a gente está falando muito da Bíblia, do Novo Testamento e também de Flávio Josefo. Acho que é interessante as pessoas conhecerem mais. Para quem não conhece Flávio Josefo, como foi dito, ele foi um historiador da época do primeiro século, justamente aí na época de Jesus, um pouquinho depois. Ele foi um dos líderes da rebelião judaica contra os romanos. Ele coordenou a rebelião na cidade de Yotfat, no norte de Israel, mas como a gente sabe, quer dizer, os judeus perderam essa batalha e os romanos levam ele como prisioneiro e ele vai viver todo o resto da sua vida como prisioneiro dos romanos, mas ao mesmo tempo ele vai ter muitas regalias que outros não tinham. Então, durante esses anos que ele vai ficar em cativeiro, vai ficar preso pelos romanos, ele vai escrever toda a história da época que ele viveu e também de alguns séculos anteriores. Então, a gente tem uma descrição nos mínimos detalhes de como era Jerusalém, porque ele tinha todo o tempo do mundo na prisão para escrever os livros e ele viveu aqui e realmente conhecia de perto a realidade daquela época. Ele funcionou como uma espécie de repórter de guerra, sabe? No Brasil, você conhece o livro da Batalha de Canudos, escrito por Euclides da Cunha, Os Sertões, né, de Euclides da Cunha, e ele descreve como que Antônio Conselheiro foi morto com todos os seus seguidores ali, e esse depoimento virou um livro importante aí da literatura brasileira de Euclides da Cunha. O Flávio Josefo fez algo parecido, ele também escreveu. E tem até um episódio curioso, já que a Aline mencionou isso, que Jerusalém teve duas intervenções romanas mais agressivas nessa época aí. Uma foi por Vespasiano. Vespasiano veio com um exército, cercou a cidade, e Flávio Josefo já estava com ele nessa época. Mas num determinado momento, conta-se que Flávio Josefo saudou a Vespasiano, que era apenas um general romano, como sendo um imperador. Ave César! E o Vespasiano assustou com aquilo, e pouco tempo depois, de fato, o Vespasiano foi chamado de volta a Roma, porque ele seria entronizado como o novo imperador de Roma. Então Vespasiano ficou, aí ele até aumentou o prestígio de Josefo em virtude disso. Aí Vespasiano sai com o exército, mas depois eles retornam agora sob o comando de Tito, que realmente vai provocar a destruição de Jerusalém. Mas voltando a um período antes dessa destruição do ano 70, vamos falar da época de Jesus. Algumas informações de Josefo são muito precisas. Uma delas, já falei, que o palácio de Herodes, o Grande, depois da sua morte, serviu de lugar para governadores romanos. Acho que é bom, Aline, também explicar um pouco para o pessoal que Herodes, ele perdeu, os filhos dele, melhor dizendo, perderam a autonomia, o direito de governar Jerusalém. Estamos falando de um deles, de Arquelau, porque quando ele morreu, o reino dele foi dividido entre seus filhos. Arquelau seria o governador da Judéia e daqui de Jerusalém, mas Arquelau foi péssimo administrativo. O que os romanos fizeram? Então, quer dizer, Herodes divide o reino em três, entre os seus três principais filhos. Herodes Arquelau ganha aqui o governo da Judéia, quer dizer, Jerusalém e arredores, mas ele realmente vai ser um administrador muito ruim. E olha, para os romanos gostarem de Herodes, acharem o filho dele ruim, realmente o filho devia ser muito ruim administrador, e por isso eles tiram ele do poder e colocam a partir do ano 6 depois de Cristo, governadores pagãos romanos a governarem a Judéia. E esses governadores, por serem pagãos, eles não se sentiam muito bem aqui em Jerusalém. Jerusalém, no final das contas, era e continua sendo a capital do povo de Israel. Era judaica demais para eles. Exatamente. Né? O templo aqui que tinha era um templo judaico, era uma cidade judaica. E qual era a maior cidade romana pagã da Judéia? Cesareia Marítima. E por isso eles tiram a capital de Jerusalém e passam para Cesareia Marítima, onde tinham templos pagãos. Imaginem, a primeira coisa que as pessoas viam quando chegavam em Cesareia Marítima era um templo enorme dedicado ao imperador Augusto e à deusa Roma.
tinham jogos pagãos, hipódromos, jogos de gladiadores, e por isso esses governadores preferiam governar de lá. Então, Pôncio Pilatos não vivia em Jerusalém, ele vivia em Cesareia Marítima. Mas por causa das celebrações da Páscoa judaica, que é uma época muito propícia para rebeliões judaicas, ele vem a Jerusalém e ele se hospeda onde? No Palácio de Herodes. Exatamente. Isso é importante. Houve uma intervenção romana, sabe quando um país tem uma intervenção sobre o outro e coloca um administrador de fora? E lembrando que essa Cesareia Marítima que a Aline mencionou foi mais uma das mega construções de Herodes o Grande. Ele quis fazer um porto aqui para rivalizar com o grande porto da Via Ápia de Roma. E, de fato, de todo o Império Romano, o segundo maior porto ficava em Cesareia Marítima. Incrível a construção que ele fez ali. E Herodes, como era muito voltado politicamente para os romanos, paganizou muito daquele lugar lá, colocando tudo de bom e de melhor, ou de ruim e de pior, depende do ponto de vista, da cultura romana. Por isso que os procuradores, prefeitos romanos ficavam melhor instalados ali e só vinham para cá em festas religiosas. Aí nós já temos essa informação. Então, se os governadores romanos ficavam aqui, não faz sentido dizer que eles ficavam na Fortaleza Antônia, mesmo porque nesse lugar que a gente sabe que é a Fortaleza Antônia, não tem nenhuma estrutura palaciana como a gente encontra aqui. Não há nenhum luxo, não há nenhuma casa de banho, não há nenhuma piscina, nenhum banho romano, e aqui a gente tem essas coisas. Então, se eles ficavam aqui, e entre esses procuradores romanos que vinham para cá, um deles foi Pôncio Pilatos. Ora, se Pôncio Pilatos era procurador romano e eles vinham para cá, então foi atrás dessas muralhas que Pôncio Pilatos ficou hospedado. Se foi aqui, faz todo sentido que aqui eles trouxeram Jesus para ser julgado por Pôncio Pilatos. Mas para contar essa história, a gente tem que chegar um pouco ali para mostrar o que Flávio Josefo fala a respeito de tudo isso. Tem uma placa ali que vai mostrar um desenho de como era para vocês entenderem melhor. Vamos dar uma olhadinha lá? Aline, essa placa aqui não está nada bonita, está riscada, mas ela é didática para o pessoal de casa entender. O que está logo atrás da gente ali está desenhado aqui. Aliás, é bom até deixar também claro o registro aqui que um dos principais pesquisadores por detrás de tudo isso aqui é o arqueólogo Shimon Gibson, um famoso arqueólogo israelense que mora nos Estados Unidos, mas ele tem muita contribuição na arqueologia do Segundo Templo, que para nós é a época de Jesus. Nós temos aqui a muralha da época herodiana, tá certo? Os muros estão aqui como eram. Aqui está a torre de Fasael, que nós vimos lá atrás. E aqui existia originalmente uma outra torre. Essa torre aqui é importante porque ela é mencionada por Flávio Josefo. De acordo com Flávio Josefo, havia o Palácio de Herodes no muro ocidental, que é exatamente onde nós estamos, e aqui havia uma torre de proteção e uma entrada com duas partes de uma mesma entrada, como se fosse uma ala chamada Cesarion e a outra Agripion. Ou seja, seria uma porta com duas bandas, e ela ficaria aqui. Essa torre que Flávio Josefo menciona e que apareceu ali no desenho, ela seria justamente aqui atrás. Então, atrás dessas muralhas, originalmente, ficava o Palácio de Herodes, um grande palácio, Sim. Desde a esquina até aqui. Isso ajuda a entender também uma outra coisa, porque no julgamento de Jesus não é só Pôncio Pilatos que aparece também Herodes. Exatamente, Herodes, o filho. Mas esse Herodes morava aqui ou não? Não, Herodes Antipas, ele morava na Galileia. Justamente, eles todos ali eram políticos, no mau sentido da palavra. Quer dizer, Pôncio Pilatos, ele tenta jogar essa responsabilidade do julgamento para Herodes Antipas. Ele diz, olha, Jesus, ele é galileu, esse homem está sendo acusado, ele é galileu. Tu, Herodes Antipas, é o governador da Galileia, toma a responsabilidade, é tua. Mas o que então Herodes Antipas vai responder? Ele vai dizer, não, esse homem que está sendo acusado, ele é galileu, mas os crimes que ele está sendo acusado foram feitos na Judéia e por isso a jurisdição é tua, Pôncio Pilatos. Então tem justamente esse diálogo entre os dois que ninguém realmente quer levar a culpa, entre aspas, de ter crucificado Jesus. E por que isso? É o seguinte, gente, imagina tudo que a Aline está falando, o jogo político da época. Vamos ir mais para cá, Aline. Jesus era uma figura controversa, porque os líderes
judeus daquela época queriam a morte de Jesus. Eu estou falando especialmente os escribas, fariseus, saduceus, que controlavam o templo. Mas Jesus tinha uma grande parte da população que o apoiava. Lembra que dias antes ele havia entrado em Jerusalém montado um jumentinho com pessoas gritando Hosana ao filho de Davi. Então imagine agora com a cabeça de um político. Pilatos estava aqui para resolver os problemas de rebelião dos judeus. Então não era fácil manter o povo com os ânimos acalmados. Se ele mata Jesus, podia provocar uma guerra civil dos simpatizantes de Jesus. Se ele poupa Jesus, os políticos judeus da época iriam entregar a sua cabeça de bandeja para César. Olha, ele está apoiando alguém que está querendo ser rei no lugar de César. Então, nessa situação, para livrar-se de qualquer problema, quando ele viu que Jesus era da Galileia, ele jogou o abacaxi para a mão de Herodes. Herodes, que não estava nem aí com a cor da banana, devolveu o caso para Pilatos. E aqui é mais uma evidência de que esse episódio não tem sentido de ter ocorrido lá na Fortaleza Antônia, porque além de não ter uma estrutura palaciana, ela era apenas uma fortaleza para a troca da guarda dos soldados que vigiavam o templo. Então não faz sentido o que isso teria acontecido ali. Agora, a Bíblia fala que Pilatos e Herodes estavam brigados um com o outro, mas ambos estavam em Jerusalém. Certamente aqui nós temos uma estrutura que justifica um palácio grande o bastante para dois governantes ocuparem cada um uma parte do palácio. Quem sabe Pilatos ficava do lado de cá e Herodes ficava no outro extremo do palácio. E também grande o bastante para comportar os dois governadores, coisa que não dá para fazer na Fortaleza Antônia, mas ao mesmo tempo perto o bastante para Pilatos mandar Jesus para Herodes e Herodes devolver Jesus para Pilatos. Tudo isso nas poucas horas de uma manhã de sexta-feira. Exatamente, quer dizer, muita coisa aconteceu em poucas horas. É interessante porque quando Jesus ele foi preso primeiro por Caifás, que era sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, mas que ele era ali o braço direito de Pôncio Pilatos. Quer dizer, quem escolheu Caifás como sumo sacerdote não foi o povo de Israel, não foram judeus. Sim, nessa época, quem elegia boa parte da elite do templo eram os romanos, porque os romanos entendiam quanto essa elite tinha poder e influência na cidade. Então, quando Caifás ele tem Jesus consigo durante a madrugada, ele também não quer matar a Jesus. Por quê? Porque ele também tem esse lado político que ele não quer que eles sejam acusados de terem feito isso. E por isso, Caifás passa para Pilatos. Caifás passa para Pilatos, Pilatos para Herodes, Herodes volta para Pilatos. Então, nenhum deles quer assumir a culpa, no final das contas, pela morte de Jesus, justamente porque sabia que isso podia causar uma rebelião. Uma coisa que eu sempre acho interessante é que eu acho que o medo que o Pilatos tinha é muito justificado. A festa da Páscoa judaica ela é chamada na Bíblia também como Hag HaHerut, a festa da liberdade. É uma data que o povo de Israel celebra a liberdade, como Deus tirou o povo de Israel com mão forte da escravidão do Egito. A gente está celebrando a nossa liberdade, enquanto naquele mesmo tempo o povo estava em opressão na mão dos romanos. Então esse medo de Pilatos de uma rebelião, eu acho completamente justificável, e eu vejo como esse pensamento judaico não mudou ao longo do tempo, porque durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, quando houveram várias rebeliões durante o Holocausto, mas a maior rebelião durante o Holocausto foi a rebelião do gueto de Varsóvia. Ela demorou bastante tempo para ser planejada, e quando essa começou? No primeiro dia da festa da Páscoa judaica. Quer dizer, os judeus há 2000 anos atrás já tinham essa vontade de se rebelar contra os romanos e ser um povo livre na sua própria terra. A gente vê também essa vontade de ser, naquela época, pelo menos ter dignidade de poder sobreviver. Então a gente vê que esse sentimento não mudou e que a rebelião do gueto de Varsóvia também acontece justamente no primeiro dia da Páscoa judaica, mesmo passando quase 2000 anos entre um evento e outro. Olha que interessante. Eu vou até aproveitar isso, antes de entrar na parte que eu quero fazer uma pergunta para a Aline, mas antes, colocar mais uma nota histórica na dificuldade que eles tinham. Pela legislação romana da época, as autoridades judaicas não tinham poder legal para sentenciar alguém à morte.
E aí tinha um problema ético-religioso, porque quando uma pessoa cometia um crime de blasfêmia, por exemplo, de acordo com a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada fora do arraial. Mas como é que você vai apedrejar alguém, sendo que você não pode, pela legislação romana, fazer isso? Então uma técnica que havia era o seguinte: você jogava a pessoa do precipício. Porque jogando do precipício, para Roma, ou ela caiu. E para a lei de Moisés, apedrejamos, porque bateu na pedra, não importa se é a pedra que bate em você ou você na pedra, você foi apedrejado de qualquer maneira. Agora, então eles podiam prender Jesus, mas eles não podiam sentenciar Jesus à morte. Precisava de Pilatos para fazer isso. Agora, já que a Aline falou essa questão dos judeus, até fazendo a comparação com o gueto de Varsóvia, é bom esclarecer uma coisa. Fala-se muito por aí, os judeus mataram Jesus. Os judeus crucificaram Jesus. A Bíblia fala, os judeus. Mas vamos entender um pouquinho isso, Aline. Como é que funciona? Você é judia. Como é que funciona isso? Os judeus mataram Jesus? Vamos refinar um pouquinho essa história. Que judeus eram esses? Eram toda a população? O que você acha? Então, sem dúvida nenhuma, não era toda a população. A própria Bíblia nos fala disso. Fala que Jesus estava na Galileia e milhares de pessoas o seguiam. Quando ele está em Jericó, uma multidão seguia ele, tem a entrada triunfal. A gente tem tantas provas que haviam judeus que amavam a Jesus, haviam discípulos de Jesus, a maioria, na realidade, a maioria dos discípulos de Jesus eram judeus, mas também haviam judeus que não eram boas pessoas. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Os judeus são um povo como qualquer outro povo. Se a gente pegar hoje a nação brasileira, eu acredito que a maior parte da nação brasileira são pessoas de bom coração e são pessoas boas. Mas há pessoas más também no Brasil. E a mesma coisa, o povo de Israel é um povo. E há pessoas muito boas, e eu acredito que a maior parte do povo é bom, mas também há pessoas ruins e corruptas. Isso nos dias de hoje, nos tempos antigos. E eu acho que a gente consegue ver o claro exemplo de pessoas corruptas e maldosas com Anás, com Caifás, com outras pessoas da elite. Mas a maior parte do povo, justamente, sim, queria o bem de Jesus, ou pelo menos não queria o seu mal. Não todas as pessoas da terra de Israel sabiam quem era Jesus, mas a gente pode ver que na entrada triunfal há milhares de pessoas ali acompanhando. E aqui no dia do julgamento, sim, há uma pequena minoria que está gritando, pedindo a crucificação de Jesus, mas eles não são a maioria, a primeira coisa. E segundo, eu sempre vejo isso. Quando Jesus estava dentro da prisão, a própria Bíblia nos conta que quando Jesus está dentro da prisão, Pedro está do lado de fora e ele vai negar Jesus 3 vezes. Quer dizer, um dos discípulos de Jesus, um dos 12 apóstolos de Jesus, ele não tem coragem de dizer que conhecia Jesus. E agora o que tu vai esperar da maior parte do povo ou das pessoas que estavam aqui? Quem ia ser aquele que ia desafiar as autoridades, que ia desafiar Pôncio e Pilatos, que ia desafiar os sacerdotes e gritar lá, não, solta Jesus. Então, sim, haviam pessoas ruins que queriam condenar ele e as pessoas boas estavam com medo. E eu acho que isso também é importante, uma lição para os dias de hoje. Para o mal acontecer, não é necessário que a maior parte das pessoas queiram mal, mas sim é necessário que a maior parte das pessoas fiquem em silêncio. Eu acho que isso também aconteceu aqui. Além de alguma minoria que queria condenar Jesus, a maioria ficou em silêncio naquele momento. Isso é claro. Martin Luther King falava que o que ele mais temia não era o abuso dos maus, mas o silêncio dos de bem. Então acontecia. Eu não gostaria de ter o Brasil representado por alguns maus exemplos de brasileiros que há por aí. Então, quando me perguntam por que os judeus rejeitaram a Jesus, evidentemente estão pensando em Caifás, Anás. Eu pergunto em volta, espera aí, por que os judeus aceitaram Jesus? Pensando em José de Arimateia, Nicodemos, o apóstolo João, a Virgem Maria, todo mundo eram judeus. O Novo Testamento inteiro, com provável exceção para Lucas, foi escrito por judeus. Então temos que cuidar para que a minoria barulhenta não se torne o todo da história. Agora, já que estamos falando de história, já aprendemos muita coisa aqui no vídeo, né, Ellen? Vamos mandar para cá? Vamos lá. Nós já vimos que Herodes ficava aqui, Pôncio Pilatos também, o palácio deles ia até aqui. Olha bem, era bem grande. Eu não sei se pelo vídeo dá para pegar, mas tenta mostrar lá na frente o minarete de novo, para o pessoal ter uma ideia de quanto nós andamos de lá até aqui.
E toda essa muralha que vocês estão vendo, até mais ou menos a altura de uma árvore que está ali atrás, aquela árvore ali, até ali era um imenso palácio de Herodes. Agora, como eu falei, o Flávio Josefo menciona esse lugar, essa porta que ficava aqui, e ela também é chamada de pretório. É uma palavra que vai aparecer no Novo Testamento. Pretório, ainda por isso que tem uma certa polêmica, o que é o pretório, o que é a guarda pretoriana. Apesar de uma opinião diferente aqui, outra ali, de maneira mais ou menos consensual, a guarda pretoriana é aquela guarda que são os guarda-costas pessoais do governador, aqueles que ficam mais próximos dele. Sabe lá no Vaticano que tem a guarda suíça, que fica cuidando dos aposentos papais? Seria mais ou menos isso. Nós temos, por exemplo, lá em Cesareia Marítima, que a Aline mencionou, tem também a guarda pretoriana que ficava perto ali. Então, quando o governador, o imperador, o rei, o líder se deslocava, aquela guarda pretoriana era que ia com ele. E quando ele se instalava em determinado palácio, a guarda também ficava acampada ali. Havia até quartos para a guarda pretoriana, que eles ficavam ali protegendo mesmo. Aqui provavelmente era o lugar da guarda pretoriana, porque o que Flávio José falou é o que nós encontramos aqui, Aline. Ele fala da escadaria que havia aqui pelo lado de fora. E nós temos uma escada aqui. Vejam bem, nós temos uma muralha aqui, uma mureta de pedras aqui, vocês estão vendo? Do lado de cá também tem outra mureta. Tá conseguindo mostrar, Monte? Tá tranquilo aí no vídeo? O pessoal de casa tá vendo? E agora a surpresa, Aline. Vamos andar aqui, vamos subir em escadas de 2000 anos. Uau! Olha aqui, olha. Um degrau, outro degrau, outro degrau. Você vê que havia uma escada aqui. E não era uma escada comum, era uma escada muito suntuosa. Tanto é que os degraus são bem amplos. Aqui, evidentemente, que essa escada colapsou. Mas é interessante que essa escada continuava aqui, e ali na parede, ela tem mais uma outra escada que leva a um lugar que eles chamam de porta escondida. Por que porta escondida? Você vai entender de casa. O Monte vai chegar perto aqui, a gente vai ver. Tem restos, evidentemente que 2000 anos de história, muita coisa colapsou. Mas consegue ver aí, Monte, que aqui tem restos de degrau, de uma escada que não dá em lugar nenhum, porque tem a parede ali, evidentemente, a parede do século XVI. Essa parede do século XVI está tapando uma entrada original que havia aqui, talvez aquela entrada de duas portas que Flávio Josefo mencionou. E não é só isso. Aqui também nós temos, logo ali acima, um pavimento de pedras, ali, naquela altura, que parece realmente com aquela plataforma ou litóstrotos, que é mencionado no Evangelho de João. Agora, olha que interessante. O governador podia sair por aquela escada, tá certo? Ali em cima tem um pavimento de pedras, e ele descia até aqui e a escadaria continuava. Agora uma pergunta, se havia essa escadaria aqui, mas o palácio estava lá dentro, vamos raciocinar um pouquinho. Qual a função de uma escada dessa? Você em casa, pense comigo e a Aline aqui, o que você acha? O palácio está lá dentro, uma porta especial, com uma abertura, com uma plataforma de pedras ali em cima, e a escada continua suntuosa até uma parte pública, o que parece? Esse aqui é um local que originalmente o rei Herodes ou os reis depois dele podiam sair e falar diretamente com o público. Exatamente. O político gosta de mostrar, né? O palanque. O palanque. Agora vamos ao Evangelho de João, Aline. Olha que interessante. Quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28, diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás. Outro detalhe importante. Lembra que eu mostrei que o palácio ia até perto daquela árvore ali? Quando nós vemos na maquete de Jerusalém, a casa do sumo sacerdote, de Anás e Caifás, ficava nessa direção ali na frente. Sim. No que hoje o pessoal chama de Monte Sião ou Galicanto, aquela região ali, mais ou menos naquela direção. Ali ficava a casa de Caifás. Então faz sentido. Jesus é levado do Monte das Oliveiras para lá, no outro dia de manhã cedinho é tirado de lá e levado para Pilatos. Quem sabe Jesus não foi trazido até aqui? Por quê? Olha bem. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Lembra que eu falei da guarda pretoriana? Era cedo de manhã.
Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles. Gente, faz todo sentido. Eles não entraram no palácio de Pilatos. E o único acesso ao público que havia era esse, não há outro. É o acesso que é descrito por Flávio Josefo, é o acesso que nós descobrimos pela arqueologia. Então, eu não posso provar para longe de qualquer questionamento, mas é altíssima a possibilidade que Pilatos veio até aqui por essas mesmas escadas para saber qual é a demanda que vocês têm, qual é o problema. E aqueles líderes do povo estavam com uma turba aqui. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusações vocês trazem contra este homem? Aí eles falam, né? Esse homem quer ser rei no lugar de César, etc, etc. E ficou aquele jogo. Pilatos talvez pegou Jesus, levou Jesus lá para dentro, a multidão esperando aqui um veredicto. Lá ele manda Jesus para Herodes, na outra ponta. Jesus passa por Herodes, mas Herodes devolve para Pilatos. E aí diz o seguinte, vamos ler mais uma passagem que diz aqui, olha, vejam bem. Por isso, capítulo 19, verso 1, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também vestiram um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu apresento a vocês para que saibam que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu. Para ele sair, ele tinha saído do palácio. Jesus saiu, provavelmente naquela parte de pedras ali, onde o povo podia ver, naquela plataforma. Jesus saiu, trazendo a coroas de espinhos e um manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique-o, crucifique-o. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ouvindo Pilatos tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, o que você disse. E entrando outra vez no pretório, por aqui, perguntou a Jesus: de onde é você? Aí Jesus falou que ele era da Galileia, e é o momento em que Pilatos então tenta levá-lo de volta para Herodes, e o resto aqui nós já vimos. Ou seja, toda essa parte que a Bíblia descreve, ela encaixa muito bem com o que nós estamos vendo aqui. A polêmica maior fica a seguinte, Aline. Sendo esse, do ponto de vista arqueológico, um candidato forte, eu diria fortíssimo, do julgamento de Jesus, isso pode mudar boa parte da compreensão histórica até de onde seria o Calvário. Mas isso seria assunto para um outro vídeo, para uma outra oportunidade. Pois é, realmente, ano após ano que passa, as escavações vão avançando, a gente tem um entendimento muito maior, e por isso, quando a gente quer saber onde realmente passaram as histórias bíblicas, a gente tem muitas maneiras de saber. A gente tem escritos antigos, a gente tem a própria Bíblia, a gente tem as escavações arqueológicas, a gente tem tradições também. As tradições têm a sua importância, mas às vezes as tradições também podem estar erradas. Então, é justamente montar esse quebra-cabeça, esse
que faziam às vezes de uma tribuna. Então imagina que a pessoa tinha